Vamos lá para a palavra do Senhor. Tem um aviso importante também que eu queria passar para vocês. Nós estamos formatando na nossa associação algumas atividades para desenvolvermos. Então, se você ou conhece alguém que possa doar um pouco do seu tempo, que possa servir na casa de Deus, na nossa associação, com o seu tempo, que possa nos ajudar com assessoria jurídica, alguém que seja da área de nutrição, na área de psicologia, ou qualquer uma outra área que possa contribuir conosco na nossa associação, por favor, nos procure ou procure a Raíssa. A Raíssa está aqui hoje? Cadê? Está aqui? A Raíssa, que é a responsável pelo social. Todas as nossas atividades sociais, nossa coordenadora. Então, você no final do culto pode nos procurar, procura a Raíssa ou procura um dos nossos líderes e se prontifique a conosco cooperar para as obras, de ação social que a nossa igreja tem. Amém? Então, vamos lá. Eu quero que você abra comigo o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Quem achou, diga amém. Pois bem, queridos, eu comecei essa palavra há alguns dias, dei andamento dela lá na conferência e hoje a gente vai finalizar essa palavra aqui com vocês, com toda a igreja. João capítulo 4, versículo 22 diz: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Diga comigo, em espírito e em verdade. Queridos, a adoração é o motivo pelo qual o homem foi criado. Adorar a Deus é a essência do ser humano. Agora, muitas vezes nós confundimos adoração com oração, confundimos adoração com música. A música, a oração, podem ser expressões da nossa adoração, expressões da sua adoração, mas não encerra todo o conjunto que é a adoração. A adoração é muito mais profundo. A adoração é um estilo de vida que deve ser adotado por aqueles que querem adorar a Deus. Quantos adoradores nós temos aqui hoje? Diga, eu quero ser um adorador. Diga, em espírito e em verdade. Então, queridos, a adoração é um estilo de vida adotado por alguém que quer servir, que quer amar a Deus e que quer dedicar sua vida a Ele. Esse momento do culto, seja no seu devocional ou no culto na igreja, o momento da música, o momento de oração, é apenas uma parte, é uma expressão do que você de fato é, ou deveria ser a expressão daquilo que você de fato é. Agora, algo que eu quero que possamos compartilhar aqui juntos, entendermos juntos, é que a adoração é também um instrumento de transformação de ambientes, de preparação de ambientes. Um adorador em um ambiente deve transformá-lo. Um adorador em uma casa transforma uma casa. Um adorador em um relacionamento transforma um relacionamento. Um adorador na escola, na faculdade, transforma aquele ambiente. Amém ou não amém? Ou seja, o adorador carrega em si um estilo de vida de adoração. E onde ele está, ele nunca vai passar desapercebido. Por quê? Porque o estilo de vida dele vai conflitar com o estilo de vida da maioria. Pense comigo. Quando você tem pessoas vestidas muito parecidas, de maneira muito parecida,
e chega alguém com uma roupa totalmente diferente, chama a atenção, sim ou não? É natural. É o diferente chegando, é o diferente no ambiente. Sempre causa, todo mundo olha. Às vezes a pessoa, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes, antigamente, eu não sei se hoje em dia o pessoal usa mais fardamento na escola, não sei se usa mais, né? Mas às vezes a gente ia para a escola e tinha aquele dia que a professora, a escola liberava, não é para ir de farda, porque ia ter alguma atividade externa. Aí eu esquecia, alguém esquecia, chegava sozinho na escola de farda. Vira o patinho feio, não é? Todo mundo fica olhando, tirando onda. Ou seja, quando você é diferente, é impossível você não ser notado. É impossível seu posicionamento não transformar o ambiente. Então, a vida de um adorador transforma o ambiente. Por quê? Porque a adoração é um instrumento poderoso de transformação e preparação de ambientes. Se você quer que a sua casa desfrute da glória e da presença de Deus, você precisa ser um adorador. Se você quer que a sua casa desfrute da paz do Senhor, da paz de Deus, como diz a própria palavra, que excede o entendimento, você precisa ser um adorador. Muitas vezes somos até cantores. Você bota lá uma música para tocar e você sai cantando, e você grita, e você se alegra, mas se alguém fizer uma raiva, você pega aquele negócio e joga logo em cima da pessoa. Um ótimo cantor, um péssimo adorador. Nós precisamos entender que se eu quero que os meus ambientes sejam transformados pela presença de Deus, isso vai acontecer quando um adorador estiver nesse lugar. Isso vai acontecer quando você se tornar um adorador, em espírito e em verdade. E quando você chegar nesse ambiente, tudo será transformado. As coisas serão transformadas, pessoas serão transformadas, o ambiente espiritual será transformado, a atmosfera espiritual será transformada. Por quê? Um adorador traz consigo a adoração, e a adoração é um instrumento para a transformação de ambientes. Se você estiver em qualquer ambiente, se você chegar em qualquer lugar, e aquele lugar estiver pesado, aquele lugar não estiver bem, transforme-o pela adoração, amém ou não amém? Transforme-o pelo seu estilo de vida. E Deus nos chamou para sermos verdadeiros adoradores. Quem quer ser um verdadeiro adorador? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Algo que eu quero compartilhar com você também é que todo serviço para Deus pode ser transformado em um ato de adoração. Todo serviço a Deus pode ser transformado em um ato de adoração. Qual é o grande problema? Nós não fazemos o que fazemos para Deus, fazemos para nós mesmos. E quando fazemos para nós mesmos, não conseguimos transferir isso para a adoração. Você consegue transformar para a adoração quando você faz para Deus. Preste atenção. Quando você for dedicar seu tempo para sua esposa, dedique o seu tempo a ela. Mas experimente dizer para Deus: Deus, eu entendi que é uma palavra do Senhor, eu entendi que é uma direção do Senhor amar a minha esposa. Então quando você vai amá-la, vai demonstrar seu amor por ela, faça isso dedicando ao Senhor. Você vai estar transformando o seu relacionamento em um ato de adoração a Deus. Quando você faz isso, você não faz esperando nada dela. Você não faz esperando da outra pessoa. Por quê? Porque você já está fazendo para Deus. Você não espera nada em troca. Sabe qual é um grande problema dos relacionamentos? É que as pessoas só fazem as coisas para os outros buscando algo em troca, buscando um retorno. E deixa eu te falar, ninguém no mundo vai conseguir satisfazer todos os seus desejos. Ninguém no mundo vai conseguir suprir todas as suas carências e todas as suas necessidades. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Só Deus pode fazer. Só Deus é capaz de preencher a nossa vida, de nos suprir, de nos entregar, de nos dar tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que necessitamos. Quando nós fazemos para a pessoa, somente para ela, nós deixamos de fazer desse gesto, ainda que esteja certo, ainda que esteja correto, um ambiente ou um ato de adoração a Deus. Por isso eu te peço,
A Bíblia diz, se você for comer, se você for beber, e a Bíblia está falando daquilo que é mais simples na vida humana, comer e beber. Tem coisa mais simples do que comer e beber? Claro que não. Quem comeu hoje aí? Deve ter sido pouco, vocês estão meio... Quem comeu hoje aí? Amém. Se você comeu, se você bebeu, você praticou, fez aquilo que era do mais simples da vida humana, mas até mesmo para aquilo que é mais simples, diz a palavra, faça isso para a glória de Deus. Quando você compreende isso, você não espera que a pessoa te dê em troca, você não aguarda o retorno dela, mas você sabe que quando você faz em adoração, o seu Deus, que muitas vezes vê em secreto, vai te recompensar. Amém ou não amém? Você pode aplaudir bem forte a Ele. Você vai dedicar algo ao seu filho, você vai dedicar algo ao seu esposo, você vai fazer alguma coisa, faça disso um estilo de vida de adoração. É por isso que quando começou aquela discussão de Jesus com aquela mulher, ele disse, vocês adoram, nem sabem o que estão fazendo, nem sabem o que estão fazendo. Muitas vezes as pessoas estão em ambiente de adoração, mas não sabem como fazer. Por quê? Porque não está no dia a dia delas, não faz parte da prática de vida delas. Se você quer fazer adequadamente no ambiente perfeito, você tem que praticar isso sempre na sua vida. Então a adoração precisa ser um estilo de vida. Vai ajudar alguém? Faça adorando a Deus. Vai socorrer alguém? Faça adorando a Deus. Vai dispor amor, vai disponibilizar amor para alguém? Faça adorando a Deus. Vai trabalhar? Faça adorando a Deus. Vai vender alguma coisa? Faça adorando a Deus. Vai fazer qualquer tipo de negócio? Faça adorando a Deus. O que você está trazendo para a sua vida? Um estilo de vida de adoração, onde Deus vai ser glorificado através da sua vida e você vai ser recompensado. Amém ou não amém? Diga comigo, em adoração. Mas sorte, em adoração. O texto diz em espírito e em verdade. O que isso significa? Se é em espírito, é porque ele transcende o corpo, transcende aquilo que é natural, transcende a alma, transcende as emoções, está acima. Quando Jesus estava na cruz, e um dos aspectos extremamente importantes da adoração é o sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Hoje nós até nos é ensinado a não termos sacrifícios na vida. Nós somos ensinados hoje em dia, principalmente os mais jovens, a fugirem de tudo aquilo que é sacrifício. Se você vai no médico, você vai num psicólogo, o psicólogo pergunta para você, o que está te causando aperreio? Aí você diz assim, eu estou muito atribulado, muita coisa, minha família. Ele quase que te diz assim, larga a família. Por quê? Você tem que largar tudo aquilo, abandonar tudo aquilo que te exige, tudo aquilo que te puxa para o sacrifício. É algo completamente contrário ao que a palavra de Deus nos diz. Adoração muitas vezes exige sacrifício. Quando Abraão levou Isaac para sacrificar, e era um sacrifício que ele estava destinado a fazer, quando ele é questionado, ele diz, não, nós vamos adorar a Deus e vamos regressar. Ou seja, a adoração está alinhada com o sacrifício. Quer ser um adorador, sim ou não? Diga-me, sacrifício. Não tem como adorar em espírito e em verdade se não tiver sacrifício. Não tem como ser um adorador de verdade, em espírito e em verdade, se não tiver uma vida de sacrifício. Pergunto, como é que você vai amar incondicionalmente alguém se não houver sacrifício? Como é que você vai ajudar alguém se você não tirar daquilo que é seu para ajudar? E isso também não é sacrifício? Como é que você vai casar se você não decidir abrir mão de alguma coisa que você tem muita consciência que você gosta, que você ama? Mas para casar você tem que abrir mão de alguma coisa. Cadê os casais aqui? Esse dia alguém perguntando, né? A gente fica com aquelas perguntas ali no Instagram. Alguém perguntou, pastor, como saber se a pessoa é a certa? Não sei se alguém viu. Resposta é simples, a mulher está sempre certa.
Foi uma mulher que perguntou, disse, se você está tranquilo para você, porque a mulher está sempre certa. Pergunta a qualquer homem casado aí, algum dia que a mulher estava errada. Não vai existir esse dia. Por isso que os homens são mais adoradores, entendeu? Se animaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Você, para casar, você decide sacrificar. Você vai ter um filho, você decide sacrificar. Coisas importantes na sua vida exigem sacrifício. Adoração é o que há de mais importante na nossa vida. Por que também não exigiria sacrifício? Quando Jesus foi à cruz por mim e por você, Ele pagou o preço do amor com o sacrifício. E quando Ele o fez, Ele não estava buscando de mim e de você algo em troca. Não, Ele fez porque Ele nos amou. Ele fez um ato de entrega ao Senhor. E por nós se sacrificou. Diga obrigado, Senhor Jesus. Porque o Senhor na cruz se sacrificou por mim. Vamos aplaudi-lo em nome de Jesus. O grande desafio de ser um adorador é porque nós perdemos o entendimento do poder que há na contemplação. Diga contemplação. Mais sorte, contemplação. Se a adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade. Ela precisa transcender aquilo que é natural. E eu pergunto para mim e para você, se nós não temos mais a habilidade de contemplar o natural, como contemplaremos o espiritual? Vou fazer um comparativo. Falando sobre amar, a palavra de Deus nos diz, se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, a Bíblia nos faz uma pergunta: como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo e odeio o meu irmão a quem eu vejo? Jesus está dizendo para mim e para você que amar a Deus é um reflexo, é algo superior ao amor que eu tenho ao meu irmão. Se o meu irmão do lado, se eu não consigo amar, se eu não consigo conviver com ele, se eu não consigo perdoá-lo, é praticamente impossível que eu consiga amar a Deus. Por quê? Eu vejo o meu irmão todo dia, eu convivo com ele, eu sinto as dores, eu vejo as dores, o sofrimento dele. Como que eu não vou amá-lo se ele está aqui do meu lado, se ele está perto de mim? Como é que eu digo que amo a Deus a quem não vejo e odeio o meu irmão a quem eu vejo? Diga-se para o seu irmão, não te odeio, viu? Diga-se, para amar a Deus, eu preciso te amar. Amém ou não amém? Para amar a Deus, você precisa primeiro demonstrar o amor, o seu amor pela pessoa que está com você. Como é que eu vou amar a Deus? Digo que amo a Deus e odeio a minha esposa. Não existe. Como é que eu vou amar a Deus e eu odeio o meu irmão, a pessoa que está comigo todo dia? É impossível, segundo a palavra de Deus. Ou seja, como que eu vou contemplar a Deus se eu perdi o poder de contemplar aquilo que é natural? Preste atenção. Uma das coisas que mais eu escuto de reclamação das pessoas, uma delas é como o tempo passou rápido. Quem já teve essa impressão, como o tempo passou rápido? E quem tem a ideia de que o tempo está passando cada vez mais rápido? Sabe como é o nome disso? Velhice. É matemática pura. Matemática pura. É razão e proporção. Quanto mais você fica velho, mais o tempo vai se apresentar para você como quem está passando rápido. Razão e proporção. Matemática. Mas tirando o aspecto da matemática, indo para a psicologia da coisa, preste atenção. Nós temos a impressão que o tempo sempre está passando rápido. E sabe o que nos indica que o tempo está passando rápido? Quando um pai pega o seu filho, e quando olhando para o seu filho, de repente ele não lembra qual foi a primeira vez que o filho falou, qual foi a primeira vez que o filho andou, qual foi a primeira vez que o filho foi à escola e ele não pôde buscar o filho na escola. De repente o menino está formado e o pai não lembra de nada do que o filho viveu. E dá aquela angústia, porque ele diz, eu perdi o tempo. Ele não perdeu o tempo, ele focou em outras coisas.
mas ele perdeu a oportunidade de contemplar coisas importantes na vida. O mundo como nós temos hoje, a dinâmica da nossa sociedade, nos impõe tantas coisas, tantas distrações, que nós perdemos a capacidade de contemplar aquilo que é importante. Quantas vezes você, maridão, cadê os maridos aqui, os homens de Deus? Quantas vezes, maridão, você sai de casa, volta e você não diz um bom dia, uma boa noite, você não diz que ama a sua esposa, você não dá um abraço carinhoso nela, e sabe o que está acontecendo? O tempo está passando e ela está chegando à conclusão de que o tempo está passando, que ela perdendo o tempo. Por quê? Porque você perdeu a capacidade de contemplá-la. Acontece com filhos, acontece com relacionamento, acontece na igreja, acontece no seu ambiente de trabalho, a perda da capacidade de contemplação. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, se nós perdermos a capacidade de contemplar o natural, como contemplaremos o que é espiritual se ele é mais alto, se ele exige mais? Contemplar certas coisas na vida exige só parar, olhar e pensar sobre, observar. Mas contemplar a Deus, você precisa tomar todos esses passos e você precisa ainda buscar intensamente a Deus. Você precisa buscar intensamente sua presença. O que eu quero te dizer? Se nós não praticarmos a contemplação no âmbito natural da nossa vida, da nossa existência, nós muito provavelmente nunca teremos desenvolvido a habilidade de contemplar o Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, nós o amamos, amém ou não amém? Mas contemplá-lo, adorá-lo é um ato que deve ser feito em espírito e em verdade. Ou seja, eu preciso transcender todas as camadas naturais da minha vida, da minha existência, para poder encontrar com o Senhor. Exige um esforço, exige um empenho. Quantas vezes você está aqui no culto, você está aqui no ambiente de adoração, e deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não conseguir adorar a Deus aqui na igreja, você não consegue adorá-lo em canto nenhum. Porque esse é um ambiente perfeito. Esse é um ambiente onde ora para expulsar influência na sua mente e os demônios não têm influência na sua mente. Esse é um ambiente onde tudo é preparado. Tudo é milimetricamente preparado para você ter a melhor experiência com Deus da sua vida. E se você não consegue sentir a presença de Deus, não bote a culpa no louvor, não bote a culpa no pastor, em nome de Jesus Cristo. Não bote a culpa em ninguém, mas entenda o que está faltando na minha vida para que eu possa contemplar o Senhor, sua grandeza, sua santidade, adorá-lo em espírito e em verdade. Se você não consegue adorá-lo aqui, você certamente não está fazendo isso também na sua casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então aqui o ambiente é preparado, mas muitas vezes você está aqui e vem um pensamento: eita, amanhã é segunda, tem a conta. Eita, amanhã é segunda, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Eita, amanhã é segunda, meu Deus do céu, que hora, o pastor já está demorando demais. Daqui a pouco eu tenho que pegar o carro, ir para casa e ajeitar o almoço de amanhã. Você está aqui adorando a Deus e está pensando no feijão de amanhã. Ou seja, você está perdendo a oportunidade de contemplar. Pessoas muitas vezes desenvolvem a ansiedade num nível altíssimo. Por quê? Porque não conseguem concentrar-se no hoje, não conseguem ter uma boa conversa com quem está do lado, e o celular e as redes sociais vieram atrapalhar ainda mais isso. Preste atenção, não perca o poder de contemplar. Olhe para o seu irmão do lado, veja que figura mais maravilhosa que Deus colocou do seu lado. Amém ou não amém? Eu não entendi os risos de vocês. Não entendi os risos de vocês. Talvez do outro lado, né? Talvez, olhe do outro lado. Só maravilhoso aqui. Diga assim: contemplação. A contemplação é o ingrediente necessário para a adoração. Mas a contemplação daquilo que é natural, ela me ajuda a me preparar para distinguir o que é santo
o que é belo, o que é digno da minha contemplação, ou o que pode ser removido da minha vida. Muitas vezes temos coisas na nossa vida que precisam ser removidas. E por que não são removidas? Porque eu não paro para pensar sobre elas. Eu não paro para discutir determinados assuntos. Discutir não com outras pessoas, discutir comigo mesmo. Olhar para a minha vida e dizer o que precisa sair da minha vida. O que eu estou carregando na minha vida há tanto tempo que já devia ter me livrado disso. A vida é assim, a vida você vai, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, você vai adquirindo novas coisas, você vai adquirindo novas competências, novos saberes, novos conhecimentos, mas algumas coisas você precisa se desligar, você precisa abrir mão. Por quê? Porque você não vai suportar o peso de tudo isso na sua vida. Mas muito disso nós não fazemos, por quê? Porque não tratamos de contemplar com cuidado aquilo que está na nossa vida. Contemplar vai ser a habilidade de você olhar no mínimo detalhe a sua vida, a sua existência, o seu entorno, as pessoas que estão perto de você e notá-las. Quantas pessoas estão conosco, do nosso lado, nós sequer notamos que elas estão ali. Às vezes é alguém pedindo um socorro, às vezes é alguém buscando um auxílio, às vezes é alguém buscando uma ajuda, às vezes é alguém que precisa encontrar com Deus, mas eu me torno indiferente. Por quê? Muitas vezes não é porque eu quero, é somente porque eu perdi a habilidade de compreender quem está perto de mim, de notar, porque eu não contemplo o universo que está próximo a mim, e por não fazer isso, eu vivo a minha vida sozinho. E sabe o que acontece, querido? Muitas vezes, por não desenvolvermos isso, não ajudamos, não amamos, não abraçamos, não somos igreja, não cumprimos o nosso papel, e muitas vezes perdemos a referência do que é adoração a Deus. Adoração a Deus também é servir ao seu irmão, servir ao seu próximo. Quantas e quantas vezes, preste atenção, eu senti mais a presença de Deus ajudando alguém do que adorando no altar. Quantas e quantas vezes? Uma vez Deus falou comigo a respeito de uma situação, eu pude enxergar uma pessoa, Deus ministrou no meu coração, eu fui lá e ajudei aquela pessoa, e aquele ato me trouxe a presença de Deus de uma maneira tão poderosa, que eu posso dizer para você, algumas vezes eu senti a presença de Deus de maneira tão forte, algumas vezes. Então a contemplação te faz entender o ambiente que você está vivendo. Então eu preciso praticar isso. Eu preciso praticar. Como que está a sua vida? Como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Como que está o seu ambiente de trabalho? Como que está o mundo, o entorno da sua vida, da sua casa? A contemplação vai me ajudar a entender como estamos, para que eu possa melhorar ou desenvolver novas habilidades na nossa vida. Amém ou não amém? Então cuidado com o mundo de informações que nós recebemos todos os dias. Não adianta você receber tanta informação se você não tiver tempo para contemplar. Ler a Bíblia, por exemplo, é um desafio hoje. Porque geralmente as pessoas leem a Bíblia no celular, né? No dispositivo móvel. Aí você está lendo a Bíblia e daqui a pouco vem uma mensagem. Aí você vai, eita, é importante, aí você vai ler a mensagem. No final do tempo que você ia dedicar para ler a Bíblia, você leu tudo no mundo menos a Bíblia, e até esqueceu que ia ler a Bíblia. É assim ou não é, queridos? Sim ou não? Vou te dar uma dica. Quer ler a Bíblia de verdade? Pega uma Bíblia assim, o pastor é velho, mas sou crente. Amém ou não amém? Lê a Bíblia, assim, eu tenho a Bíblia aqui em várias versões, estudo aqui, computador, mas até do ponto de vista de meditação, quando você lê num livro físico, você consegue meditar melhor, e você não vai ter interferência. Eu quero ver chegar a notificação aqui, ó. Vai chegar? Não. Só no céu. Boa, muito bom, 01. Queridos, em nome de Jesus, Deus está nos chamando a adotarmos um estilo de vida de adoradores. Deus não quer meros frequentadores de culto, meros frequentadores de igreja,
adoradores apenas de ambientes. Deus quer adoradores que façam isso em espírito e em verdade. E uma das coisas que o adorador em espírito e em verdade faz é que a adoração, ele entende que a adoração, ela transcende também os ambientes. Eu não sou adorador da igreja, eu não sou adorador da igreja. A igreja, como já disse, é um ambiente perfeito para que eu pratique a minha adoração, e uma vez cheio dela, eu vou transferir isso para todos os lugares onde eu estiver, inclusive na minha casa, inclusive no convívio com a minha família. Amém ou não amém? Esse é o desafio, sermos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Na conversa com aquela mulher, Jesus disse assim para ela: a água que eu quero te dar, a água que eu tenho para você, quando você provar dela, você nunca mais terá sede. A adoração vai te dar consciência de quem é você e de quem é o seu Deus. Por quê? Porque você conhece a Ele, você aprendeu a contemplá-lo, você não vai substituí-lo por nada, porque você conhece a Deus, você conhece a intimidade do Senhor. Você não terá outras necessidades, você não terá necessidade de substituí-lo. Por quê? Porque você o conhece. Diga: em espírito e em verdade. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Aquela mulher saiu tão cheia daquela verdade que o testemunho dela transformou uma cidade. Uma mulher transformou uma cidade. E o que isso nos fala? Um adorador transforma ambientes. Pastor, minha casa está difícil. Pastor, meu ambiente de trabalho está difícil. Pastor, na faculdade está difícil. Pastor, minha rua está difícil. Está difícil. Lugares difíceis. Verdadeiros adoradores transformam ambientes. O seu testemunho, a sua adoração transforma ambientes. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você canta, você prepara. Quando você vive, você sentencia. Entenderam? Diga: quando eu canto, eu preparo. Quando eu vivo, vem a sentença do Senhor. Muitas vezes nós paramos no cantar. Paramos no cantar. Preparou o ambiente, preparou você, preparou ali, começou Deus a agir, mas paramos no cantar. Não dá tempo do ambiente ser transformado. Não dá tempo da sentença vir. Quando você canta, quando você adora o Senhor com o seu louvor, com a sua adoração, você está preparando você está preparando o ambiente. Mas quando você vive, vem a sentença do Senhor. Você está precisando de uma sentença do Senhor? Na sua casa, na sua vida, na sua família? Quem está precisando de uma sentença do Senhor? De uma palavra liberada de Deus para a sua vida? Quem está precisando? Você aqui constrói na adoração. Você canta, Deus começa a construir. Quando você vive, começa a acontecer. A sentença vem e te alcança no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos.